Qualquer pessoa pode te assistir? Pode. Mas tem que ser seu amigo? A Cláudia está perguntando. Não, é só pegar o link. Você vai botar o link? Já, o pessoal já tá aí online. E pessoal, bom dia, tudo bem? Como eu prometi para vocês, nós vamos começar uma live às 10 horas. Eu vou estar compartilhando algumas coisas com vocês. Então nesse momento a gente está fazendo aqui somente uma prévia, ainda faltam mais 3 minutinhos. E vou compartilhar um pouco sobre esperança em tempos de tribulação. Nós vamos conversar sobre alguns textos, algumas coisas que Deus tem colocado aí no meu coração. E vocês podem ir participando, eu vou respondendo aqui, tá bom? Mais alguns minutinhos e a gente começa. Às 10 horas, em ponto, só para dar tempo de todo mundo conseguir assistir. Oi, Tati Diniz. Quanto tempo, saudade de vocês. Um abraço aí para a turminha. Várias pessoas aí já estão chegando. Sejam bem-vindos aí. Vamos conversar um pouco. Tem uma turminha aí do Espírito Santo. Olá, Raimundo, turminha de Águas Lindas. Tá chegando aí. Tem um povo também de São Paulo. Oi, povo, tudo bem? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente começa. Evandro Júnior de Portugal. Um beijo aí para a turminha de Portugal. Bom dia. Tudo bem, meu filho? Bom, vamos lá, tem uma turma aí. Nós vamos conversar um pouco sobre esperança em tempos de tribulação. Só mais alguns minutinhos para a gente começar, que é o tempo de algumas pessoas estarem acessando. Tem uma música que eu gosto, vou compartilhar um pouco com vocês. Eu não sou muito bom de cantar, mas acho que a gente podia começar cantando um pouco. É uma música da harpa cristã e ela fala um pouco desse momento que nós estamos vivendo agora. Vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Oi, Adriana, Rodério, tá aí, Paulo Henrique, Laudirene. Que bom, tem uma turma boa aí. A turma de Cristalina chegando aí agora. Oi, Gustavo, tudo bem? Já temos algumas pessoas aí. Os amados aí de fora de Brasília também. Muito obrigado aí por vocês terem vindo. Águas Lindas, um salve.
posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, aleluia, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oi, Kelma, tudo bem, querida? Estamos aqui. Bom dia, Joás. Paz em Cristo. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Coisa boa, né? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, não temerei mal nenhum, porque eu verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Amém. Eu agradeço cada um de vocês, gente aí de fora do Brasil que está nos assistindo, tem uma turma de Portugal, tem uma turma aí de São Paulo, uma turminha
uma turminha aí de Vitória do Espírito Santo, gente aí de Águas Lindas de Goiás, Cristalina, Valquíria, um beijo, Val, tudo bem? Não sou muito bom de cantoria não, mas eu queria compartilhar aí com vocês. Esses dias a gente não vai estar juntos por conta de toda essa pandemia que a gente está passando, e a orientação, na verdade, que nós demos é que vocês fizessem os encontros em casa, cada pai de família estivesse com sua família, e que assim vocês pudessem estar juntos. Nós estamos passando por momentos difíceis, e é exatamente sobre isso que eu queria conversar um pouco com vocês, sobre esperança em tempo de tribulação. Nós estamos passando aí por um momento agora difícil, estamos impedidos de estarmos juntos. Um salve aí para a galera do Parque da Barragem, Águas Lindas de Goiás. E eu sei que assim tem pavor por todo lado, pavor por todo lado. Esses dias eu estava saindo do trabalho e eu encontrei pessoas vendendo máscaras nas ruas. E a que ponto que nós chegamos, né? Eu continuo trabalhando normal, mas a gente sabe que o povo, a população está bastante assustada. E isso faz com que a gente fique assustado também. Então, como igreja, nós tomamos algumas decisões. Nós temos um conselho de pastores, que ele é do Brasil inteiro. Temos um grupo com mais de 40 pastores, e a gente já vinha conversando sobre o que nós iríamos fazer a partir desse momento. E cada um começou a postar exatamente quais seriam as orientações que nós daríamos para o povo. E nós começamos, eu falei para eles que aqui em Brasília a orientação, na verdade, que nós demos é que os irmãos ficassem em casa, tá? Os irmãos ficassem em casa. A igreja ela é formada por muitos idosos, e é muito importante nesse momento que a gente se submeta a essas orientações, que são orientações sanitárias. A Bíblia ela é recheada de leis sanitárias. Se você ler no livro de Levíticos, você vai ver que ali existem muitas leis sanitárias sobre o uso da higiene, sobre o uso do corpo, sobre lavar a mão, sobre tomar banho, e sobre corte de cabelo. E nós nos submetemos a essas leis sanitárias porque nós fazemos parte do povo, e nós entendemos que isso é importante para nós, para a vida da igreja. E nós trouxemos algumas orientações. Primeiro, nós orientamos aos irmãos que não saíssem de casa. Nós orientamos que cada pai de família fizesse o seu encontro em casa, com a sua família. Nós entendemos, na verdade, que a igreja ela é formada por pequenas igrejas. E essas pequenas igrejas é a vida do pai exercendo o seu papel como sacerdote da sua casa, como pastor sobre sua família, entendeu? E ali a sua congregação, vamos dizer assim, as suas ovelhas, que é a sua esposa e os seus filhos. Então é muito importante que a gente entenda isso e que a gente participe disso. Então nós estamos empoderando esses pais de família para que eles assumam os encontros em suas casas. E a partir daí surgiu a ideia de que a gente fizesse uma live só para eu poder compartilhar uma palavra com vocês, porque nesses dias eu não irei em Águas Lindas, nesses dias eu não irei em Cristalina. Essas viagens que a gente faz para a transmissão da palavra, para compartilhamento da palavra, nós estamos suspendendo elas exatamente por conta de toda a situação que nós estamos passando.
Eu queria compartilhar com vocês algo, assim, uma palavrinha bem curta, não pretendo tomar o tempo, mas um texto-chave que nós vamos usar, ele está no livro de Romanos, mas nós vamos compartilhar alguns textos aqui, nós vamos ler algumas coisas. É muito importante a gente entender que esse momento que nós estamos vivendo, ele não é um momento único na história da humanidade. Na verdade, assim, essas pandemias, elas já existem, né, desde o início desde o início do mundo. As pandemias, elas já existiam, e na época de Jesus também já existia, e depois de Jesus existiram muitas outras situações de pandemia. Nós temos uma pandemia muito conhecida, que foi a peste negra, que, falando um pouco de história, né, foi uma proliferação generalizada de uma doença que ela causava manchas escuras na pele, por isso que tem o nome de peste negra, e ela contribuiu para uma crise na Idade Média, e nós até hoje temos relatos históricos de que foi uma das maiores pandemias da história da humanidade, a peste negra. Ela teve origem no continente asiático, mais precisamente na China, e logo depois ela chegou na Europa, possivelmente por meio das caravanas de comércio que haviam naquela época. E a história conta que pelo menos 1/3 da população europeia ela foi dizimada por conta da peste negra. E naquela época não existia a tecnologia que nós temos hoje, o avanço da medicina, mas mesmo assim a gente percebe que mesmo com todo esse avanço, outras pandemias, né, e outras epidemias, elas vieram depois da peste negra. Nós tivemos a gripe espanhola, tivemos a pandemia da varíola, nós tivemos o surto de tifo, que foi uma pandemia pouco conhecida, pouco falada na verdade, mas que trouxe muito prejuízo, né, à humanidade. Nós tivemos surto de cólera, tivemos surto de tuberculose, e mais recente agora nós tivemos a pandemia do HIV, né, uma descoberta recente, mas que a gente ainda até hoje ainda sofre com isso. Todas essas pandemias, na verdade, nós descobrimos que a gente entende que a ciência ela conseguiu, na verdade, manter algumas coisas sob controle, mas mesmo assim a gente tem uma definição de que todas as vezes que a gente se encontra diante de uma situação dessa, a gente tem uma percepção da nossa fragilidade como ser humano, da nossa fraqueza humana. A gente percebe um pouco da nossa incapacidade de nós resistirmos a tudo isso. Eu gosto muito de um texto de Provérbios que ele fala que é melhor você estar numa casa onde há choro, pranto e velório do que você estar numa casa com festa. Eu demorei muito para entender esse texto, porque ele parece um texto muito confuso. Por que seria melhor eu estar num local onde há pranto e há velório do que no local onde há festa? É porque o velório, na verdade, ele nos leva a nós nos encontrarmos com o que nós somos, a nossa fragilidade humana, a nossa dependência de Deus, a nossa incapacidade de seguirmos nessa vida com saúde, sabe, com vigor, com virilidade. Isso não depende de nós, isso não está nas nossas mãos. E todas as vezes quando eu estou no velório, eu lembro disso. Eu lembro dessa palavra de Provérbios, eu lembro da nossa incapacidade, da nossa falta de domínio da vida. Sabe, a vida ela não está nas nossas mãos, e isso nos assusta,
E a gente só consegue perceber isso quando nós estamos no meio dessa situação, né? Pedro está citando aí um texto, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Vamos abrir aqui, Eclesiastes 7, 2. É o texto que o Pedro Oliveira está trazendo aí para a gente. É verdade. Muito obrigado, Pedro. Deus te abençoe. Eu tinha citado aqui um texto de Provérbios, ele é Eclesiastes 7:2. Diz assim: melhor é ir a casa onde há luto do que ir a casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens. E é verdade. Então isso me dá uma alegria muito grande, porque você consegue perceber a vida, que você não tem domínio sobre ela, que você não consegue controlar. Você começa a perceber quem é você. Então ali cai-se em todos os poderes, ali cai-se em todas os desejos do homem de estar acima, de ser melhor, sabe? Cai a prepotência, cai a arrogância, cai a altivez de espírito, porque diante da morte, das pandemias, nós descobrimos que nós somos tão fracos o quanto aqueles que nós consideramos mais fracos do que nós. Então, nessas situações, a gente acaba descobrindo quem nós somos. E é muito, muito importante nós sabermos disso, nós sabermos quem nós somos. E por isso que hoje eu queria compartilhar com vocês sobre isso, sobre essa esperança nesses tempos de tribulação. Mas antes eu queria ler um texto com vocês, que desde quando eu entrei no Sistema Único de Saúde, que eu brinco com esse texto, que é um texto que está lá em João, capítulo 5. Tá? João, capítulo 5, versículo 5. João 5:5. Ele diz assim: estava ali um homem enfermo que havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Interessante, né? O homem estava ali, Jesus chega para ele e Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? É um ponto interessante, porque claro que o homem quer ser curado, né? Se você pergunta para um homem que estava deitado, enfermo, e você pergunta o que ele quer, claro que ele quer ser curado. Mas Jesus faz essas perguntas para as pessoas, eu sempre prego sobre isso. Jesus quer saber o que as pessoas querem, né? O que as pessoas querem? E Jesus pergunta para esse homem: você quer ser curado? E no versículo 7 diz assim: respondeu-lhe o homem enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Aqui um outro ponto interessante, né? O Francisco Nilson, um amigo do coração, irmão em Cristo, está dizendo aí, está trazendo um texto de Tiago, capítulo 4, de 13 a 17, que diz que a vida é como a neblina que logo se dissipa. Verdade. Muito obrigado, Nilson. Que Deus te abençoe, é isso mesmo. E voltando aqui a esse texto, para mim esse texto ele é tão real o quanto nos dias de hoje, o quanto ele foi naquela época. Porque diz aqui: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então aqui é uma declaração, sabe, da arrogância de coração dos homens. Você chega, por exemplo, hoje nos supermercados, e você vai ver pessoas com os carros lotados de produtos de limpeza, de higiene pessoal,
sabe? Esses dias eu vi uma foto de uma mulher com 5 carrinhos, todos com papel higiênico. Que coisa impressionante, né? A pessoa não tinha comida dentro do carrinho, era só papel higiênico. Possivelmente ela deve ter feito uma compra de 5 carrinhos de comida e ela descobriu que na hora que ela fosse comer tudo aquilo, ela ia usar 5 carrinhos de rolos de papel higiênico. E uma foto logo depois mostrava a gôndola do supermercado sem os papéis higiênicos. É porque é uma declaração do ser humano. Nós somos assim. Nessa guerra, né, nós temos uma expressão que nós usamos, que nós dizemos no Nordeste que quando a farinha é pouca, o meu pirão ele vem primeiro. Então, a pessoa numa situação dessa, se eu tenho a oportunidade de entrar numa farmácia e encontrar uma caixa de álcool em gel e levar toda para mim, eu vou levar toda para mim, porque o ser humano é um ser egoísta. Nós somos extremamente egoístas. E naquela época, aquele homem estava lá deitado e toda vez que ele ia se levantar, alguém pulava na frente dele, porque o ser humano é um ser egoísta. Impressionante, as pessoas não querem saber. Talvez quem pulava na frente dele eram as pessoas mais inteiras, né? Vamos dizer assim, porque se aquele homem estava deitado no chão, ele estava com uma situação de saúde muito pior do que aqueles outros que tinham mais agilidade para pular dentro d'água. Mas o ser humano, ele é um ser egoísta. Então, o cara pode estar lá sofrendo, mas a farinha é pouca, é o meu pirão primeiro. E a gente vê isso nos supermercados. O Aelton está dizendo que numa situação dessa nós somos piores ainda, e somos mesmo. Entendeu? Nós pegamos o último álcool em gel que tem, o último papel higiênico, nós não distribuímos, sabe? É muito difícil o ser humano. E por isso que Eclesiastes fala que na casa onde há pranto, onde há um funeral, ali você é melhor porque você descobre quem você é, né? A Tati Silva está dizendo que o pior não é o egoísmo, mas é a ganância, que provavelmente ela estava levando o papel para obter lucro. É verdade, Tati. Muita gente faz isso mesmo. A gente percebe isso no meio da saúde com vacinas, né? Vacinas caríssimas, remédios caríssimos. E as pessoas obtêm lucro em cima disso. No versículo 8, Jesus se compadece do homem e diz assim: então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era um sábado. Olha, sabe o que é interessante? Aqui eu vou trazer uma teoria pessoal, tá bom? Que eu penso sobre isso. É uma teoria pessoal. Essa água, ela era agitada. Em algumas traduções fala que um anjo agitava a água. Tá? E no momento em que o anjo agitava a água, quem pulasse primeiro, ele ficava curado. Só que a palavra que aparece ali para anjo, ela é uma palavra interessante, porque nós traduzimos ela para anjo, mas a palavra que aparece lá é do grego ágalos, né? O Helder já está ali dando um spoiler. É o famoso demônio do SUS. Tá bom? Não era um anjo. A palavra ágalos, que aparece ali no original, no grego, ele significa um mensageiro de alguém que traz notícias. É um enviado. Então, era um enviado, era um mensageiro, era um ser espiritual, mas nós não podemos afirmar que era um anjo. Sabe por que eu tenho essa teoria de que não era um anjo, mas era um demônio que fazia isso?
Porque qual o objetivo de Deus? Eu quero que vocês me entendam. Qual o objetivo de Deus de mandar um anjo da parte dele para que o anjo agitasse a água e ver as pessoas se matando, se esgalfiando, se agredindo para pularem primeiro na água? Sabe? Deus não tem alegria nenhuma nisso. Jesus, quando viu o homem, se compadeceu dele. E Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? E o homem disse: eu quero ser curado. E Jesus: pronto, então você está curado, pega o teu leito e vai para casa. Sabe? Então, Jesus era um homem com compaixão de coração. Eu não consigo ver Jesus ou um anjo, por exemplo, agitando a água e tendo alegria de ver aquilo. Não, o Everton está dizendo que é a loteria da Mega Sena. E era mesmo. Era uma loteria da Mega Sena da cura. Um demônio, era um ágalos, um mensageiro, um embaixador de alguém, um enviado, sabe? Um ser espiritual enviado. Só que muitas traduções traduzem por anjo, mas na verdade ali eram seres espirituais que tocavam na água, a água se agitava e a pessoa pulava dentro. E eu imagino ali uma festa entre os seres espirituais do mal, entre demônios, uma alegria de ver aquele povo ali cotovelada e dedo no olho, aquela gritaria, aquela confusão para ver quem pulava primeiro, sabe? Numa atitude de egoísmo, numa atitude de arrogância, sabe? De ver quem era o melhor. E eu vejo um deleite de demônios com aquela situação. E isso é tão demoníaco que Jesus nem se aproxima de lá. Jesus nem vai lá para dizer assim: olha, é da minha parte, podem entrar. Não. Jesus olha de longe e passa direto. Porque aquilo era um demônio, sabe? Que fazia aquela situação acontecer. Algumas traduções dizem um anjo do Senhor, mas é porque o ágalos, ele significa um enviado, mas ele pode ter sido um enviado da parte de Deus como da parte de Satanás. Então é uma situação muito deprimente, e eu vejo isso quando eu chego nos postos de saúde, nas unidades básicas, nas UPAs, nos hospitais, sabe? Quando eu vejo ali as pessoas sendo sorteadas para ver quem que vai ser atendido, isso é desumano, sabe? Isso entristece o coração de Deus. E nós, como seres humanos, como pastores, como homens de Deus, nós precisamos nos encher um coração de compaixão pela vida das pessoas. Então, quando eu chego no supermercado e que eu vejo uma situação dessa de pandemia, só para vocês terem ideia, eu vou citar uma situação. Nós estamos passando por uma situação tão crítica de que nos hospitais você tem o dispenser do álcool em gel e as pessoas estão abrindo o dispenser do álcool em gel e levando o sachê do álcool em gel embora para casa. Você transita no hospital e você vê vários dispensers abertos, vazios. A pessoa ela não pensa na coletividade, ela pensa somente nela mesma. É muito difícil isso, né? É muito difícil. O Danilo está dizendo que é uma espécie de rinha de galo com os homens. E é mesmo. Muito triste isso. Mas, caminhando um pouquinho mais, eu queria encorajar vocês, sabe? Encorajar de que nesse momento, num momento desse, num momento de dificuldade, no momento em que nós estamos passando com toda essa pandemia, com toda essa loucura, com tudo que está acontecendo, as pessoas estão perdendo dinheiro na Bolsa de Valores. Eu tenho um pouco de recursos investidos na Bolsa e perdi muita grana nesses dias na Bolsa de Valores. E assim, as pessoas estão desesperadas com isso. Muita gente que está perdendo dinheiro na Bolsa de Valores, muita gente que não está conseguindo trabalhar, muita gente que está perdendo recursos financeiros,
gente que trabalha por meios próprios, né? Salão de beleza, restaurantes, lanchonetes, gente que trabalha com as mãos e que não consegue agora obter recurso. Então, o que você tem para dizer para essas pessoas? Né? O que eu tenho para dizer para essas pessoas? Eu queria dizer para vocês o seguinte, que escolham a fé ao invés do medo. Tá? Essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Escolham a fé. Mesmo passando por essas situações e mesmo sabendo que nós estamos perdendo recursos financeiros, de que pessoas estão sofrendo, sabe? Mesmo sabendo que toda essa pandemia do coronavírus ele está chegando na nossa porta, eu quero pedir para vocês que vocês escolham a fé ao invés do medo. Eu sei que é um momento muito difícil, mas eu queria ler com vocês mais 2 textos. O primeiro texto ele está lá em Mateus capítulo 8, no verso 27. Deixa eu só ver aqui, Mateus capítulo 8. Vamos pegar aqui. Mateus capítulo 8, verso 23. Ele começa a contar a história. E a história diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Jesus dormia. Interessante, né? Eu não sei quantos já tiveram a experiência de pegar uma tempestade no mar. Eu já peguei. E eu confesso para vocês que eu sei qual é a sensação que aqueles discípulos de Jesus estavam sentindo. Eu já peguei uma tempestade no mar, num barco pequeno, e a gente se segurava. Eu tentava me segurar, era um barco de madeira, e eu tentava me segurar onde podia. E as ondas batiam na lateral do barco de madeira e a gente ficava todo mundo molhado. E naquele dia eu tive a sensação de que eu ia morrer. Então eu imagino que foi uma sensação muito parecida com o que os discípulos de Jesus estavam sentindo. E a palavra fala que Jesus dormia. E diz assim: mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, salva-nos, porque vamos morrer. E perguntou-lhe então Jesus: por que vocês são medrosos? Algumas traduções falam de timidez, mas a palavra original que aparece lá é deilos. E deilos não é timidez, deilos é medo, tá bom? Deilos é medo. E Jesus pergunta para ele: por que vocês são medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que coisa linda, né? Às vezes a gente lê esses textos e eu queria que vocês não somente lessem a palavra, mas vocês encarnassem a palavra. A palavra ela tem que se tornar carne em você, ela tem que entrar, ela tem que impregnar sua alma, sabe? Você tem que estar cheio disso, você tem que ler aquilo não como se fosse uma história que você está lendo, uma história da carrochinha, sabe? Mas você tem que ler. E eu costumo, quando leio a palavra, quando fala, por exemplo, que Jesus estava sentado à mesa, eu tento imaginar o que estava servido naquela mesa. Eu tento entrar na cena, eu tento entender o que estava acontecendo. Igualzinho a história que eu estava falando para vocês agora do homem que estava
deitado numa maca diante lá do SUS, né? Diante lá do poço. E eu fico imaginando aquilo, sabe? Todo mundo na expectativa e um segurando o outro. Sabe quando você vai fazer aquela brincadeira, todo mundo com a mão na cabeça, e aí você fica aqui com a mão naquela expectativa? E eu acho que estava todo mundo naquela expectativa de dizer assim, na hora que o anjo, né, que não era um anjo de Deus, mas na hora que esse ser espiritual tocar na água, eu vou dar uma cotovelada nesse e vou empurrar o de lá. Então você fica naquela expectativa, e eu tento entender o que estava acontecendo. A mesma coisa nessa história de Jesus no barco. Eu fico tentando entender Jesus deitado no barco, e aquela confusão, e aquela gritaria, e o povo dizendo, nós vamos morrer, Jesus, nós vamos morrer. E o Jesus acorda e diz para ele, por que vocês são medrosos? Né? Por que vocês são medrosos? Então, se eu pudesse hoje, por uma palavrinha, uma frase, no coração de vocês, eu escrevi ela aqui, escolha a fé no lugar do medo. Tá bom? Escolha a fé. Laudirene está dizendo aí que a nossa confiança e esperança é que Jesus está no barco, ou melhor, na direção das nossas vidas. E as pessoas, elas se maravilhavam depois perguntando assim, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, amados, tem uma palavra que eu tenho ensinado a vocês e que eu tenho falado muito, é que o Senhor, Ele está no trono, reinando soberanamente. Ele não está nervoso, ele não está preocupado, porque nada, absolutamente nada, está fora do controle dele. E é muito importante que você saiba disso. Nesse momento, enquanto você está tremendo, temendo, gritando, ansioso por uma série de coisas, porque está perdendo dinheiro, porque está preocupado, porque está perdendo emprego, porque está sem recurso, quero dizer uma coisa para você. Sabe onde Jesus está? No trono. Sabe o que ele está fazendo? Descansando. A palavra que aparece lá para dormindo, ela significa que Jesus estava com a alma aquietada. Tá bom? Jesus não estava roncando, não. Jesus estava com a alma aquietada. Jesus estava tranquilo. Jesus estava em paz. Porque Jesus sabia que era só ele falar alguma coisa que tudo aquilo se aquietava. E é isso que nós precisamos ter. A fé, ela precisa vencer o medo. O Lorival, lá de Sergipe, está dizendo que a fé que ele tem no Deus misericordioso faz com que tudo passe, mas não passe as palavras do Senhor. Amém, é isso mesmo. Tá? Então nós precisamos crer nisso. E eu me vejo muito na situação desses discípulos de Jesus, muitas vezes ansioso, muitas vezes gritando, muitas vezes desesperado, mas o Senhor, ele está no trono e ele está reinando soberanamente. E a nossa reação diante dessas circunstâncias, ela vai nos dizer até que ponto nós confiamos no Pai que temos. Amados, nós não somos órfãos, nós temos um Pai. E esse Pai, ele tem cuidado de nós. Tá? Esse Pai, ele tem cuidado das nossas vidas. Ele tem sido zeloso, ele tem sido misericordioso. Todas as minhas orações, eu começo dizendo isso ao Senhor. Tá? Eu começo dizendo ao Senhor que assim, Ele não precisa e eu não mereço tudo isso. Mas o Senhor, mesmo com todo o reinado dele, com toda a glória, com toda a majestade, com todo o poder, com todo o domínio, com o nome dele acima de todo nome, mesmo assim ele se importa comigo, um homem pecador.
de coração sujo, de mãos sujas, de mente suja, de olhos sujos, sabe? O Senhor se importa conosco, se importa com as nossas vidas e é muito importante a gente ter esse entendimento daquele em que nós confiamos. A Nete Costa, um beijo, Nete, dá um abraço aí na turma, os irmãos aí da cidade de Itaparica, na Bahia. Eu queria trazer 3 coisas para vocês, tá bom? Se vocês pudessem anotar, eu queria que vocês lembrassem de 3 coisas. Primeiro é que Deus tem poder sobre qualquer tempestade, tá bom? Não há tempestade que tema, ou que melhor, que o Senhor tema. Não há tempestade que o Senhor tema. O Senhor dormia no barco porque o Senhor sabia que a tempestade obedece a Ele. Então Deus tem poder sobre qualquer tempestade. Se vento e onda não preocupa Jesus, ela não deveria amedrontar você. Tá bom? Se os ventos e a agitação do mar não preocupam Jesus, elas não deveriam amedrontar você. Você pode não ser capaz de mudar a situação, mas você está num barco e no barco tem alguém que é capaz de mudar. Então, dê lugar à fé, tá bom? Deixa o medo de lado e dê lugar à fé. A segunda coisa que eu queria pedir para vocês é que vocês fixem os olhos em Jesus. É isso que traz paz ao coração. Lembram da história de Pedro? Eu me pareço muito com Pedro, a característica assim de impetuosidade, de às vezes falar uma coisa e depois, poxa, não deveria ter falado. Mas Pedro tem uma característica interessante. Pedro, eles estão dentro do barco, Jesus sobe no monte para orar, e depois Jesus vem de madrugada e vem sobre as águas. E Pedro vê Jesus sobre as águas. E aí Pedro diz assim, a palavra fala que eles ficaram com medo. Mais uma vez, o medo vencendo a fé, né? Eles ficaram com medo. E Jesus diz assim para ele, olha, não tenham medo, sou eu. Tá bom? Sou eu, fiquem tranquilos, não tenham medo. E Pedro diz assim para Jesus, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo, andando sobre as águas. Aí Jesus diz assim, isso aí é fácil, vem. E Pedro vai. E no momento em que Pedro está caminhando sobre as águas, Pedro começa a olhar para Jesus. E a palavra diz que Pedro tira os olhos de Jesus e baixa os olhos e olha para o tamanho da tempestade. Pedro olha para o tamanho das situações, olha para o mar, vê as ondas se agitando. E isso faz com que Pedro afunde. Então, o que nós aprendemos aqui é que nós precisamos manter os olhos fixos em Jesus. Sabe? Quando você está ensinando um filho a andar de bicicleta e que você fala para ele, não olha para o pneu, não olha para o pneu, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para frente, olha para mim. É assim que você ensina filho a andar de bicicleta. Porque no momento que ele tira os olhos de você e ele olha para o pneu, ele cai. Então, na primeira coisa que eu queria que vocês anotassem é que Deus tem poder sobre qualquer tempestade. Mas a segunda coisa é que vocês têm que fixar os olhos em Jesus, pôr os olhos nele, porque é isso que vai fazer com que o nosso coração fique em paz. E a terceira coisa, que eu disse que eram 3, é que você tem que entender o seguinte, que Jesus, ele está sempre no barco. Mateus 28, 20 diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amados, Deus está conosco. Deus está com você na sua casa. Deus está com você na sua família. Tá bom? Deus está no barco. Então fique tranquilo. Porque o Senhor está no barco e está descansando. Mas está atento.
está descansando, está com o coração em paz. Ele está reinando soberanamente, está tranquilo, não está nervoso, não está preocupado, não está ansioso, não está preocupado com a cotação do euro, do dólar, não está preocupado com a queda da bolsa de valores. Deus não está preocupado com nada disso. Deus está reinando soberanamente. E isso tem que trazer paz ao nosso coração. Quando você se encontrar sobrecarregado na vida, você tem que se lembrar de uma coisa. Você tem duas opções. Tá bom? Você tem duas opções. Primeira opção, você pode fixar os seus olhos no que você está vendo. Tá bom? Fixe os seus olhos no que você está vendo. E aí o que você está vendo? Você está vendo desemprego, você está vendo falta de dinheiro, você está vendo o número de violência aumentando, você está vendo falta de materiais nos supermercados, você está vendo tanta pandemia, tanta gente morrendo, tanta gente infectada, um desespero. Isso é o que você está vendo. Essa é a sua primeira possibilidade. A escolha é sua. A segunda escolha que você tem é fixar os olhos em Jesus. Olhar para Jesus. Mas essa daqui você está vendo. E essa daqui é invisível. Você não vê. Porque é andar por fé. Amém. Andar por fé. É você crer naquele que você vive. É você crer no Senhor. É você pôr os olhos nele. Aí você vai conversar com seus colegas de trabalho, com seus amigos, e você vai ver as pessoas falando disso, daquilo que ela está vendo. E as pessoas estão dizendo, olha, o negócio está feio, minha vizinha morreu, olha, tantas pessoas infectadas, você viu que o número aumentou? Mas você tem essa opção, ou você tem a outra opção, que é você pôr os olhos naquilo que é invisível. E essa é a última palavra que eu queria compartilhar com vocês, que ela está em Romanos 12, 12. Para a gente fechar a nossa palavrinha de hoje, Romanos capítulo 12, versículo 12. Vou abrir aqui. Francisco Nilson, um abraço, amigo. Está dizendo aí o texto que eu citei, é Marcos 6,50. Jesus diz, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Nilson, tem algumas traduções que ao invés de não tem mais, que é a tradução correta, Jesus diz assim, parem de ser medrosos. Essa seria a tradução correta. Romanos 12, 12, ele diz assim, regozijai-vos na esperança. Algumas traduções falam de alegrai-vos na esperança. Eu falei para vocês 3 coisas. Vocês lembram as 3 coisas que eu falei para vocês? Vou repetir aqui. Deus tem poder sobre qualquer tempestade. Fixe os seus olhos em Jesus. E Jesus está sempre no seu barco. Laudirene postou aí as 3 coisas que eu falei. E agora eu queria falar mais 3. Que é o texto de Romanos 12, 12. Ele diz assim, regozijai-vos na esperança. Algumas traduções falam, como o Everton colocou aí, alegrai-vos na esperança. Gente, primeiro vamos pegar do original, tá? Do grego, vamos lá no grego, para a gente entender esse texto. A palavra que aparece lá por alegrai-vos é chairo, ou chairo, que ela significa ficar extremamente alegre. Tá bom? Extremamente alegre. Alegrai-vos, não é só alegrai-vos, porque, aí, graça. Não. Extremamente alegre, é chairo. Fique extremamente alegre na esperança. Agora eu pergunto para você, o que é esperança? Boa pergunta.
O que é esperança? Quem pode me ajudar? Hã? Olha, a palavra que aparece aqui para esperança é elpis, que ela significa uma expectativa, uma confiança, mas ela também significa autor da esperança. Aqui, essa palavra, ela não está relacionada ela não está relacionada a uma coisa, ela está relacionada a uma pessoa. Quando a palavra aparece aqui, regozijai-vos na esperança, essa palavra elpis, que significa esperança, que foi traduzida por esperança, ela se refere a uma pessoa, ela se refere a Jesus. Então você tem que estar extremamente alegre com Jesus, alegre nele. E aí eu posso citar para você vários textos, vários. Posso citar Jeremias 17:13, que ele diz assim: Senhor, esperança de Israel. Eu posso citar Atos 26:6. Atos 26:6, porque é quando quando Paulo é preso. E Paulo está diante do sinédrio para ser julgado, e Paulo diz assim: eu estou aqui para ser julgado por causa da esperança. É Cristo. Paulo estava ali para ser julgado por causa de uma pessoa. Então a esperança, ela é uma pessoa, ela é Cristo. 1 Timóteo 1:1, ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandato de Deus, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Jeremias 17:7 diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor é a esperança. Romanos 5:5 diz que a esperança não desaponta, Jesus não nos desaponta. Romanos 8:24, que foi o texto aí que Laudirene está trazendo, o Everton está trazendo, diz assim: ora, a esperança que se vê não é esperança, pois se vemos, como esperamos. E Hebreus 11:1 diz o que é a fé. A fé é a segurança de alguma coisa que nós queremos que vai acontecer. Então, amados, quando esse texto de Romanos 12:12, ele fala para você se regozijar na esperança, não é para você se regozijar em uma coisa que vai acontecer, é para você se alegrar na pessoa de Jesus. Jesus é a esperança da glória. Amém? Jesus, ele é a esperança da glória. E nós precisamos nos alegrar nele. Amados, quando vocês olharem na televisão e que vocês verem uma pandemia assolando países inteiros, você tem que olhar para a sua vida e se alegrar em Jesus. Porque Jesus, ele é a nossa esperança. E isso tem que causar em nós uma enorme alegria. Uma enorme alegria. Paulo fala que o morrer é lucro. E o viver é Cristo. Quando nós morremos, nós estamos alegres. Por quê? Porque nós temos Cristo. Só por isso. Quando nós estamos vivos, nós estamos alegres. Por quê? Porque nós temos Cristo. Então Cristo, ele é a nossa alegria. Quando Romanos capítulo 12, versículo 12, fala para você se alegrar na esperança, é para você se alegrar na pessoa de Jesus. Alegre-se na pessoa de Jesus, nele, no ser que ele é, no domínio dele, no governo dele, na majestade dele, sabe? No poder dele, na autoridade dele, no nome dele.
e que, apesar de tudo isso, ele ainda se importa com uma pessoa fraca como você, como eu. E por isso nós temos que nos alegrar. Mas ele não fica só nisso. Romanos 12:12 diz assim: sede pacientes na tribulação. Ora, além de me alegrar em Cristo, eu ainda preciso ser paciente na tribulação. Vamos de novo ao grego. Vamos ao original, aos escritos originais. Sabe o que significa a palavra seja paciente? A palavra que aparece lá é upomeno. E a tradução dele é fantástica. Fantástica. Porque ele significa aquele que permanece e não foge diante de desgraças e provações. Aguarda bravamente e calmamente tudo que está por vir. Oh, que coisa linda! Eu vou repetir para vocês o que significa upomeno, que foi traduzido por paciência. Diz assim: aquele que permanece, não se retira e nem foge sob desgraças e provações, mas que aguarda bravamente e calmamente tudo que... Aí, nós, na nossa língua portuguesa, pegamos tudo isso e traduzimos por seja paciente. E a gente não consegue entender, sabe? Porque para nós paciência é outra coisa. Na nossa língua portuguesa, nós não temos uma palavra que traduza tudo isso. E aí nós traduzimos por paciência. Mas upomeno significa isso, aquele que permanece, aquele que não se retira, aquele que não foge, mesmo quando está diante das desgraças e das provações, aquele que está firme na fé em Cristo, que aguarda, que aguenta bravamente, calmamente tudo que está por vir. E aí a gente pega tudo isso e traduz por tenha paciência. E aí a gente fala para as pessoas, olha, minha paciência é zero, eu tenho pouca paciência. Amados, sejam pacientes na tribulação. A palavra que aparece para tribulação é tlipse. Tlipse de você pisar a uva com os pés. Deu um probleminha aí na minha conexão, mas voltamos. Repetindo. Eclipse, ele é usado para a mesma atitude que nós temos de pisar a uva. Sabe, você põe a uva, não sei quantos já tiveram experiência de visitar um local que fabrica vinho, mas você põe a uva, e hoje em dia ela é prensada de máquina. Mas antigamente as pessoas lavavam os pés e entravam nesse tanque cheio de uva e começavam a pisar na uva. E você esmagava a uva até sair o suco dela. Saiu o suco, e você ia esmagando a uva. E você pisa com o calcanhar e aperta. Pisa com o calcanhar e aperta. Esse ato é o tlipse, que foi traduzido aqui por tribulação. Então, se você está amado, se Deus está pondo o pé em cima de você e apertando, sabe para quê? É para produzir vinho. É para tirar o suco. Não é para maltratar. Então, o autor de Romanos, ele começa aqui dizendo: confie em Deus. Se alegre nele. Se alegre nele. Se alegre na esperança. E logo depois ele diz: sejam pacientes, suportem, amados, não fujam não, não saiam correndo, não sejam medrosos, não voltem atrás. Porque o Senhor está pisando a uva, está esmagando ela,
Vai doer? Vai. Mas é para produzir vinho. É para produzir coisa boa. E aí, por último, ele diz que nós temos que perseverar na oração. Bom, oração eu nem preciso traduzir para vocês, mas a palavra perseverar, ela é também uma palavra muito interessante. É proscartério. Proscartério. O Raimundo Nonato está dizendo que dói. Dói mesmo, viu, amado? Dói. Pisar uva dói. Tá bom? Mas quem está pisando não está fazendo isso para machucar. Está fazendo para aproveitar o que a uva tem de melhor. Você sabe por quê? Se a uva não for pisada, em pouco tempo ela apodrece. Mas no momento em que ela é pisada e que você coloca ela, tira dela tudo que ela tem, e você pega tudo que tem, você transforma num vinho, ali ele dura eterno, a vida inteira. E quanto mais tempo, melhor. Tá bom? Só que se a gente não se deixar ser pisado, a gente morre, a gente apodrece. Por isso que a pisadura de Deus, ela é boa. Isaías capítulo 53 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. A pisadura de Deus nos sara. Amém? Então, recapitulando, primeiro você vai confiar em Deus e se alegrar nele. Primeiro você vai se alegrar nele. Depois você vai confiar de que no meio da tribulação você não vai voltar atrás, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e você não vai retroceder. E por último, ele diz que você tem que perseverar na oração. A palavra que aparece para perseverar é proscartério. E proscartério, ele significa o seguinte: não desfalecer, estar em constante prontidão, tá bom? E se dedicar. Então é não desfalecer, estar em constante prontidão e se dedicar. Então quando ele fala que você tem que perseverar na oração, ele está dizendo que você tem que não desfalecer na oração. Você tem que insistir na oração, perseverar na oração, investir na oração. Você sabe por quê? Porque é a única forma que nós temos de sobreviver em tempos difíceis. A única coisa que vai nos manter firmes em tempos difíceis é aquilo que nós acreditamos, é a nossa fé. Então, da mesma forma que eu dei 3 conselhos para vocês, aí eu dei 3 conselhos, o livro de Romanos, ele está dando para você mais 3. E os outros conselhos que o livro de Romanos está dando para vocês, que é Romanos 12:12, ele está dizendo: tenha grande alegria na pessoa de Jesus, porque ele é a esperança. Segundo, suportem a tribulação, não voltem atrás, não retrocedam, não sejam medrosos. E terceiro, invistam, insistam na oração. São essas coisas que vão nos fazer crescer, que vão nos fazer amadurecer e que vão nos fazer perseverar em tempos difíceis. A gente está passando por vários momentos muito delicados. Continuo pedindo a vocês, continuem em casa, continuem fazendo os encontros em casa. E agora eu vou dar, por último, uma palavra que ela é pessoal, tá bom? Ela é pessoal. É uma interpretação pessoal que eu tenho e que eu compartilhei isso com alguns irmãos de outras localidades. Eu compartilhei. Eu consigo enxergar
de que Deus, ele pega alguns momentos da humanidade para tratar a igreja. Tá bom? Deus acaba fazendo isso. E eu entendo que Deus está usando esse momento da humanidade, esse momento do coronavírus, esse momento dessa crise, dessa pandemia, Deus está usando isso para levar a igreja para dentro de casa. Ó, Yuri Marques, abraço amigo, seja muito bem-vindo. Tá bom? Deus está nos levando para dentro de casa. Deus está fazendo com que a gente amadureça como ser humano, como homens. Deus está nos tirando dessa ideia que as pessoas têm de igreja, de templos, sabe? De 200 pessoas, de 300 pessoas. Deus está nos tirando disso. E Deus está nos trazendo para dentro de casa. Sabe para quê? Para 3 coisas. Olha, 3. Eu falei para vocês 3 conselhos. Romanos 12 traz para vocês 3 conselhos de Deus. E eu estou dizendo para vocês que Deus está trazendo, Deus está permitindo que toda essa crise aconteça por causa de 3 situações. Primeiro, para fortalecer as famílias. Deus está fortalecendo as famílias. Vai ser um momento em que as famílias serão fortalecidas e que nós vamos precisar demonstrar na nossa vida do lar aquilo que nós cremos. Amém? Segundo, eu creio que Deus, ele também está permitindo isso para fortalecer a figura masculina, o homem, como pastor de sua casa, como profeta de sua casa, como sacerdote de sua casa, responsável por pastorear sua família, pastorear sua esposa, pastorear seus filhos, de trazer eles, de colocar eles na mesa. Deus está fazendo isso também. E terceiro, eu entendo que Deus também está permitindo isso para restaurar a imagem da igreja diante da sociedade. A igreja hoje ela tem uma imagem manchada diante da sociedade. Em alguns lugares eu tenho vergonha de dizer que eu sou cristão. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor. Tá bom? Por tantas coisas que a gente vê por aí, tantas atrocidades, tantos desmandos, tantos pecados, engano, desvio de dinheiro, roubo, adultério, tanta coisa que a gente ouve. E eu vejo que Deus está levando a igreja para dentro de casa para restaurar a imagem da igreja, para fazer com que a igreja viva vida de família. Então, primeiro, viver vida de família. Segundo, restaurar o papel do homem como profeta da sua casa. E terceiro, para restaurar a imagem da igreja diante da sociedade. O Helder acabou de postar aí quais são as 3 coisas: fortalecer as famílias, fortalecer a figura masculina e restaurar a imagem da igreja. Os conselhos que Romanos 12 nos dão, que é, na verdade, você crer que o Senhor é a esperança e você se alegrar nisso, é você, como diz aqui, você ser paciente nessa prensa que o Senhor está fazendo e você perseverar na oração. E as outras 3 coisas que são essas 3 restaurações: restauração da vida de família, do papel da igreja e do papel do homem como pastor. E Paulo Henrique está dizendo aí que além desses 3 é nos preparar para a volta do Senhor. Eu diria aí que essas 3 coisas juntos, o primeiro 3, o segundo 3, o terceiro 3, ele já vai estar sim nos preparando para a volta do Senhor. E que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos unja,
que o Senhor nos guarde, porque são tempos difíceis, a igreja precisa entender essas coisas, tá bom? Aprender essas coisas e é muito importante que os nossos, só para finalizar, as nossas reuniões caseiras, aquilo que você vai fazer em casa com sua família, ela tem que ser um culto completo, porque você é o pastor daquele encontro. Então você tem que reunir sua esposa, você tem que reunir os seus filhos, e você precisa, a partir daí, você precisa, tem que ter o louvor, tem que ter um tempo de oração, tem que ter testemunho, tem que ter oração pelos enfermos, tem que ter uma palavra, tá bom? Ali tem que acontecer de tudo. E tem que acontecer tudo que acontecia na vida de Jesus, que é o tempo de comida, tem que ter a ceia, tem que ter a participação, dividir do pão, todas essas coisas. E que o Senhor nos guarde, guarde as nossas vidas. E para finalizar, eu quero pedir 3 motivos de orações. 3, agora mais 3. Queria que vocês orassem pelos profissionais de saúde, que nesse momento difícil nós estamos precisando de orações. São pessoas que têm dado a vida, têm estado na frente da linha de batalha. Então orem por eles, pelos profissionais de saúde. Segundo ponto, eu queria que vocês orassem pelos irmãos, pelos nossos irmãos, pela igreja no mundo. A igreja ela é formada basicamente, boa parte dela, por idosos e crianças. E uma dessas atitudes de nós não estarmos fazendo encontros presenciais é exatamente por conta disso. Então, orem pelos profissionais de saúde, orem pela vida da igreja, pelos irmãos que estão espalhados em outras partes do mundo. Ontem eu estava falando com o Fernando Camunga, que é um dos pastores lá na África, e ele estava pedindo oração. A África é um local com quase 0 de presença de Estado em termos de saneamento básico, e eles estão sofrendo muito em muitas situações, não tem o que nós temos também. E por último, eu queria que vocês orassem também por esse momento em que a igreja está passando, para que realmente os irmãos entendam isso e os irmãos cumpram o papel deles, em nome de Jesus. Amados, era isso que eu queria compartilhar. Um beijo no coração de cada um de vocês, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Um beijo no coração, fiquem na paz e na graça. Eu vou salvar essa live e aí depois você pode compartilhar ela. Tá bom? Vamos só orar para a gente finalizar. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço pela tua bondade por nossas vidas, pela forma maravilhosa e graciosa como o Senhor tem cuidado de nós. Apesar das nossas dificuldades, dos nossos defeitos, dos nossos medos, o Senhor tem nos amparado e o Senhor tem se importado com nossas vidas. Eu te peço por cada um desses irmãos, que o Senhor esteja conduzindo a semana, que o Senhor esteja conduzindo a vida, todos eles, até aqueles que estão sozinhos em casa, que o Senhor os abrace, que o Senhor os acolha, que a vida da igreja queime no coração de cada um deles, em nome de Jesus Cristo. E que esse seja um momento em que a igreja seja cheia, seja plena da tua vontade, do teu querer, da tua bondade, da tua glória, em nome de Jesus Cristo. Que seja uma oportunidade para nós mostrarmos quem nós somos, para nós mostrarmos quem Cristo é em nós, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor nos conduza em triunfo diante dessa situação de pandemia que estamos passando. Amém, amém, e que o Senhor nos abençoe. Um beijo, amados. Fiquem na paz.